Nicolas Ferreira sofreu mais uma vez ataques bolsonaristas. Sempre quando ele viraliza, ganha muita repercussão, ele sofre ataques e dessa vez aconteceu de novo. Só que dessa vez foi muito mais sutil e muito mais perigoso para a carreira política dele. Porque começou um burburinho dentro do PL que o Nicolas poderia mudar de domicílio saindo de Minas Gerais e indo para São Paulo. Isso destruiria toda a trajetória política de Nicolas Ferreira, porque a base de Nicolas, e não tô falando de base de votos, não, porque ele tem votos em São Paulo também, mas a base política dele está toda em Minas Gerais. A influência dele tá ali e ele está construindo. Só que ele é visto como alguém que não segue muito partido, ele tem outras pretensões. Então, o PL tenta a todo momento cortar as asinhas do Nicolas Ferreira. E a melhor forma disso seria transferi-lo ou seria transferindo-o para São Paulo. E foi isso que aconteceu. Olha só como que o bolsonarismo é um movimento autodestrutivo e tenta sempre manter a influência em Bolsonaro. O que você acha dessa mudança negada pelo Nicolas de se transferir para São Paulo? Foi um ataque bolsonarista a ele? Tentaram mais uma vez cortar as asinhas do Nicolas Ferreira? Isso significa que o PL vai ter dificuldades em São Paulo, hein? Porque não tem puxador de votos. Você acha que o PL vai fazer uma bancada grande no ano que vem? Gostou do Nicolas ser atacado? O que você define o Nicolas em apenas uma palavra? Na minha opinião, chupetinha. E na sua? Like no vídeo, claro, e se inscreva no canal rumo aos 400 mil. Vamos chegar a essa marca. O Nicolas Ferreira, nesses últimos tempos, ele conseguiu ganhar uma outra notoriedade por conta do vídeo a respeito do INSS. Primeiro foi aquela repercussão imensa do vídeo do Pix e agora o vídeo do INSS. Mas sempre que ele viraliza e ganha muito destaque, o PL tenta rapidamente cortar as asinhas dele. E dessa vez começou a surgir um burburinho lá na Folha de São Paulo com o Fábio Zanin que poderia haver uma mudança de domicílio do Nicolas Ferreira de Belo Horizonte para... Belo Horizonte não, de Minas Gerais para São Paulo. Esse burburinho começou a ganhar um certo corpo e o próprio Nicolas Ferreira desmentiu para o Igor Gadelha do Metrópolis, falando assim, olha, não tem interesse nessa mudança do Valdemar Costa Neto, nada foi discutido comigo. O PL, claro, tem interesse em mudar o Nicolas de Minas para São Paulo, porque o partido terá problemas em São Paulo no ano que vem. Porque em 2022... o PL teve 3 grandes puxadores de votos que ajudaram o partido a fazer uma bancada imensa na Câmara dos Deputados. Isso em São Paulo. O Nicolas foi lá em Minas, o vereador mais votado daquela época. Mas vamos falar de São Paulo. O PL teve como a deputada mais votada a Carla Zambelli, que está inelegível por 8 anos e vai ser presa. O Eduardo Bolsonaro foi o segundo mais votado. Ele vai disputar o Senado ou a presidência da República, então não vai poder disputar a bancada do PL no ano que vem. E o Ricardo Salles, o que aconteceu com ele? Ele vai disputar possivelmente, mas ele migrou para o Partido Novo, então o PL perdeu numa tacada só seus 3 principais puxadores de votos. O Tiririca já passou o momento dele. Ele pode ali fazer alguns votos, mas ele passou na rapa do tacho na última vez. Então transferir o Nicolas para São Paulo é uma jogada do PL para fazer uma grande votação, aumentando assim a bancada, porque o partido precisa ter musculatura no Congresso para enfrentar as outras federações que aconteceram e conseguir também se manter à centro-direita. Porque o bolsonarismo que hoje ocupa o PL não é de centro-direita. E também não está só limitado ao PL. O bolsonarismo é de extrema-direita e está espalhado em vários partidos. Esse é o problema. Só que o PL também busca enfraquecer o Nicolas Ferreira, transferindo ele de Minas para São Paulo. Por quê? O Nicolas, ele está construindo a base dele em Minas Gerais. Então ele tem ali vereadores, deputados federais, deputados estaduais, perdão, prefeitos que ele fez campanha. Ele está trabalhando e aumentando a musculatura dele em Minas. Porque ele tem como plano futuro ser governador e depois presidente da República. E se nós continuarmos da forma como está, ele vai ser um candidato competitivo no futuro. Se o Nicolas for transferido de Minas para São Paulo, ele perde completamente a base dele. E ele vai ter que recomeçar do zero. Só que ele não é de São Paulo, ele é de Minas. As influências dele não estão aqui. E a concorrência em São Paulo é bem ferrenha.
E ele não quer fazer isso. O PL tenta enfraquecê-lo porque ele é visto como alguém meio ruim de partido. Ele tenta fazer aquilo que ele quer, não segue muitas regras. Então seria bom dar uma chegada pra lá nele, domesticá-lo. Porque ele pode muito bem migrar de partido e levar os votos. Isso é um problema do Nicolas Ferreira. O Valdemar Costa Neto falou, ele é muito jovem para ser governador. O Bolsonaro faz um tempo aí, quando aqueles primeiros ataques contra o Nicolas Ferreira começaram, ele falou, o Nicolas tentou dar uma lacrada, tem alguns políticos lacradores, não citou o nome do Nicolas. Mas esses ataques aconteceram no passado, sempre quando ele viraliza. Toda vez Nicolas viraliza, ele vai e sofre ataques. Lembram? Quando logo depois daquele primeiro vídeo que atingiu milhões de visualizações, que voltaram, resgataram postagens antigas do Nicolas Ferreira, falando que ele gostava de molhar a meia, uma coisa esquisita, e viralizou. Naquela época eu falei pra vocês, isso foi resgatado pelos bolsonaristas, talvez até o próprio Carluxo com o Gabinete do Ódio. Porque o Nicolas, ele é um bolsonarista, mas ele é um bolsonarista diferente, ele é um bolsonarista muito mais com a vertente religiosa, a vertente de coach, do que o Bolsonaro. E esse é o novo movimento do bolsonarismo, não mais aquele momento do Bolsonaro. De destruição, vamos destruir tudo e tal. Não é, tá diferente. E o Nicolas, diferentemente do Bolsonaro, e assim como o Pablo Marçal, ele consegue viralizar por si mesmo. O Bolsonaro não viraliza, ele precisa do Carlos para viralizar. E o Carlos, ele pode até viralizar, mas ele não consegue sozinho, ele precisa do Bolsonaro. O Nicolas e o Marçal, eles são Carlos e Bolsonaro numa única pessoa. E isso os torna muito mais poderosos. O Marçal tá inelegível, não vai disputar nada, mas o Nicolas, ele tem nos próximos 8 anos a grande possibilidade de se consolidar como uma grande figura política dentro do bolsonarismo. E aí que tá uma diferença grande do Nicolas para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca teve pretensão de disputar executivo. Toda vez ele fala, eu fui um aborto político, a campanha presidencial de 2018. Não era pra eu vencer, eu ganhei. O objetivo do Bolsonaro era colocar os filhos na política e ficar lá mamando no peitinho do Estado e só. O Nicolas não. O Bolsonaro, por exemplo, ele nunca construiu bases no Rio de Janeiro. Ele sempre foi um lobo solitário. O Nicolas, o que ele quis fazer? Ele tem a base dele no Congresso, tentou influenciar na campanha de 2024 na Prefeitura de Belo Horizonte, perdeu, mas ele também tentou influenciar lá em Fortaleza, na campanha do André Fernandes, também foi derrotado, mas ele já influenciou. Então ele tá, fazendo ramificações, principalmente em Minas. Principalmente em Minas. Por isso que ele é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve esse tipo de pretensão. O Nicolas teve. Então, tirá-lo de Minas e colocá-lo em São Paulo, você atrasa a carreira política do Nicolas em pelo menos uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. Pô, como assim, Índia? O Nicolas, ele tá na política desde 2020, quando ele virou vereador. Então ele já tá há 5 anos e ele tá construindo base. E mesmo tentando construir base, ele foi derrotado. Em Minas, foi derrotado em Fortaleza. E é difícil construir base, porque a campanha política é a cada 4 anos. Então você atrasa a trajetória do Nicolas Ferreira em pelo menos aí uns 20 anos. Porque ele não é de São Paulo, ele vai ter que construir tudo do zero. Apesar dele ser bem votado. Então é um problema para ele. E a gente tem que lembrar que a Ana Mendonça do Estado de Minas Gerais, aquele portal, Estado de Minas, ela trouxe algumas informações que o Bolsonaro já estava escanteando o Nicolas Ferreira das decisões a respeito de Minas. Quando o Bolsonaro precisava falar alguma coisa a respeito de Minas, ele não tratava com o Nicolas, ele tratava com outros deputados. Porque ele queria o Nicolas Ferreira, e quer, assim como o PL, apenas como um soldado, puxador de votos, e não como alguém influente na política. E tem uma questão em Belo Horizonte, que aí está o grande interesse do Nicolas, é como vai ficar a sucessão do Fuad Noman, que faleceu. Hoje o prefeito, né, é o Álvaro Damião, mas tem lá algumas questões estranhas, tal, com ele, vai ficar, não vai ficar. Pode ser que no futuro novas campanhas, votações serão chamadas para a Prefeitura de Minas, a gente não sabe como vai ficar isso. E ele quer se beneficiar, criando ali suas bases, que o Bolsonaro está louco para picotar. Porque o Bolsonaro sabe que Nicolas Ferreira tem um potencial político muito maior do que ele, Bolsonaro, teve, ou tem, ou do que qualquer um dos filhos do Bolsonaro juntos. Talvez até um potencial político maior do que de Michele.